dia a todos, como todos estão? Eu espero que todos estejam bem na graça de Deus. Eu sou a professora Mirelle de Andrade e vamos iniciar a nossa semana de estudo. Vamos aos nossos agradecimentos e aos nossos pedidos. Agradecer pelas bênçãos realizadas na semana passada e no final de semana, que foi tudo em paz, com prosperidade. Vamos aos pedidos para esta semana, que seja semana de muita prosperidade, de paz, de otimismo e de disposição, para as lutas diárias. Bom, meus amores, o componente curricular de estudo é matemática. Tenho em mãos o nosso livro didático de matemática, A Conquista da Matemática do 5º ano, e também o nosso cadernozinho de atividades do Mais Pai, que é este daqui. Todos já com os materiais em mãos, então vamos aqui a nossos estudos. Abro na página 157. Página 157 do livro didático de matemática. Hoje nós estaremos estudando sobre as frações equivalentes. O que são frações equivalentes, tia? As frações equivalentes, elas são diferentes possibilidades de frações que representam uma mesma quantidade. Enquanto as frações, elas representam as partes que foram divididas de um inteiro, as frações equivalentes, elas apresentam as várias possibilidades que tem de representar uma mesma fração, mas sempre tendo a mesma quantidade. Vamos nós aqui. As frações, nós temos, por exemplo, o A e o B. O A, ele representa o nosso numerador, enquanto o B, ele representa o nosso denominador. Sabendo disso, o nosso denominador, ele representa o todo da fração, enquanto o nosso numerador, ele representa as partes que foram divididas, tá certo? Divididas. Sabendo disso, eu tenho uma fração, a seguinte fração, 1/2. Isso significa que a minha fração, ela contém duas partes, sendo que foram utilizadas apenas uma, certo? Então, o todo é 2. Sabendo que o todo é 2, eu tenho a seguinte fração. Isso significa que a minha fração foi dividida em duas partes. Minha fração foi dividida em duas partes, porém foram utilizadas apenas uma. Então, significa que eu utilizei somente uma parte de duas inteiras, de duas partes correspondentes. Levando isso para as frações equivalentes, isso significa que eu posso estar representando essa parte aqui que eu utilizei, no caso, essa parte aqui que eu utilizei, eu posso estar representando de outras formas. Por exemplo, como é que eu posso estar transformando essa uma parte aqui que eu utilizei em mais partes? Você vai transformar uma fração em frações equivalentes multiplicando o numerador por um número que seja diferente de 0 e o denominador por o mesmo número que também seja diferente de 0, mas que seja igual ao número que você multiplicou no numerador. Então, para você encontrar uma fração equivalente, você vai multiplicar o numerador por um número que seja um número também utilizado no denominador. Por exemplo, eu tenho o número 1. Aí eu vou estar elaborando uma nova fração. Então, eu vou multiplicar o 1 vezes o número 2. Então, 1 vezes 2 é 2. Então, eu já encontrei o meu novo numerador. Agora, eu vou multiplicar o meu denominador pelo mesmo número que eu multipliquei o meu numerador. Então, eu vou multiplicar o denominador pelo mesmo número que eu multipliquei o numerador. Então, vai ser 2 vezes 2. Então, vai ser o quê? 4.
Isso significa que a minha nova fração será 2/4. Então, vamos aqui. Pronto. Eu tenho o todo, que é o denominador, eu tenho 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 partes, sendo que 2 foram utilizadas. Então, 1 a 2. A questão é a seguinte. Essa fração aqui é equivalente a esta outra? Ou seja, essa fração aqui representa a mesma quantidade desta? Vamos às perguntas. Sim ou não? A resposta será sim. Por que sim? Porque nós utilizamos aqui podemos observar que representa a mesma quantidade. Então, realizamos aqui o cálculo do numerador pelo número comum, né? Também na multiplicação pelo denominador, e transformamos essa fração em uma fração equivalente 2/4, sendo que representa a mesma quantidade, ó. Tá bom? Então, aqui eu tinha 2 partes, né, de uma inteira. Aqui foi dividida em mais partes. No caso, foi dividida em 4. Foi dividida em 4 partes. Porém, ela representa a mesma quantidade, ó, como podemos observar. A mesma quantidade. Só a diferença aqui é que foi dividida em mais partes. Mas a mesma representa a mesma quantidade. Então, as frações equivalentes, elas são as diversas possibilidades que você tem de estar representando uma fração em outras possibilidades, sendo que a fração ela representa a mesma quantidade. Acompanhe. Caio, Luca, Mariana e Gabriela recortaram tiras retangulares de papel. Todas as tiras têm o mesmo comprimento e a mesma largura, tá bom? Primeiramente, o Caio ele dividiu a tira em 2 partes iguais e pintou de verde uma delas. Então, aqui nós temos a seguinte fração. Nós temos aqui 1/2, pois nós temos o denominador, que é 2, e a parte que foi utilizada somente 1. Então, o Caio utilizou 1/2 da tira. Luca dividiu a tira em 4 partes iguais. Isso significa, ó, ele dividiu a mesma tira em 4 partes iguais. No caso, representando 2/4 da tira. Observem que é a mesma tira. Mariana dividiu a tira em 6 partes iguais, ó. Ela dividiu a tira em mais partes e pintou de azul 3 dessas partes. Gabriela dividiu a tira em 8 partes iguais e pintou de lilás 4 dessas partes. Observe. Veja como ficaram as tiras. Então, aqui nós temos as representações das frações. Observem bem, ó, que nós temos aqui frações equivalentes, ou seja, frações que representam a mesma quantidade, ó. O Caio, ele dividiu em 1/2 a tira. Ele dividiu em menos partes. Já o Luca, ele dividiu a tira em mais partes, no caso, 2 partes. Aqui ficaram utilizadas, sendo que 4 partes é o todo. Então, Luca dividiu a tira em 4 partes e utilizou 2 delas, sendo que representa a mesma quantidade. Mariana também dividiu em mais partes e Gabriela também. As partes pintadas representam o mesmo pedaço da tira, como a tia explicou. Vocês podem observar o que representam a mesma quantidade. Dizemos que as frações 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8, que nesse caso representam a mesma parte da tira de papel, são frações equivalentes. E o que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma parte do inteiro. Então, frações que representam a mesma parte do inteiro, o inteiro, são chamadas frações equivalentes. Assim, podemos dizer que 1/2 é igual a 2/4. Como foi que eu cheguei a 2/4, tia? É igual a multiplicação que a tia fez. Multiplicou o número 1 vezes o 2, que dá 2, e multiplicou o 2 vezes o 2, que dá 4. Só lembrando que você vai multiplicar tanto o numerador como o denominador por números que sejam iguais, mas que sejam diferentes de 0.
1 meio, que é igual a 3 sextos, ou seja, ele multiplicou aqui 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 3, 6, sempre pelo 3. Tanto o numerador pelo 3, como o denominador pelo 3. Aqui ele multiplicou pelo número 4. Tanto o numerador por 4, como o denominador por 4. 1 vezes 4, 4. E 2 vezes 4, 8. E nesse caso aqui, usando as frações, 1 meio, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavo, que são frações equivalentes, podemos observar aqui. No caso, multiplicado por 2. Aqui, ó, multiplicado por 2, como a tia falou, como tanto o numerador como o denominador. Para chegar a 2 quartos aqui, ou seja, transformar a fração equivalente na fração inicial, ele dividiu por 2, ó. Aqui nós chegamos aqui a 2 quartos, né? Então, para saber a origem dessa fração aqui, 2 quartos, eu posso estar dividindo. No caso, eu multiplico para transformar em fração equivalente e eu realizo a divisão para me retornar a minha fração inicial. 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2, 2. Aqui multiplicou para descobrir a fração equivalente e dividiu para saber o valor inicial da fração. Aqui também por 4 e realizar a divisão. Tá certo? Se temos uma fração e queremos determinar uma fração equivalente a ela, devemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número diferente de 0. Assim, 2 vezes 3, 6, e 3 vezes 3, 9. 6 nono, que é equivalente a 2 terço. Aqui da mesma forma, no caso aqui ele transformou, né? Ele fez a divisão, que ele queria descobrir se 5 décimo era equivalente a 1 meio. As atividades propostas que vocês irão realizar aqui hoje são da página 158, questão de número 1, 2 e 3. Na questão de número 1, você vai responder da seguinte forma: escreva a fração representada pela parte colorida de marrom em cada figura. Então, você vai escrever a fração representada pela parte colorida de marrom em cada figura. No caso aqui, nós temos uma figura que ela contém 3 partes e que foi utilizada apenas uma. Aqui nós temos uma figura que também tem o mesmo tamanho e formato, só que ela foi dividida em mais partes. Então, você vai representar essa daqui em fração e depois esta daqui. E depois responder o item A, os itens A e B. Podemos afirmar que as duas frações são equivalentes? Observando aqui, vocês podem afirmar que essas frações são equivalentes. B. Em caso afirmativo, como você indicaria este fato? Como você se justifica dessa fração ser equivalente? Por que ela é uma fração equivalente? Segunda, represente duas frações equivalentes pintando as figuras seguintes. Então, vocês vão pintar, né, essas duas figuras representando uma mesma fração. No caso, a mesma quantidade da fração, uma fração equivalente. Que fração você representou? Aí você vai descrever aqui. Terceiro, se multiplicarmos por 2 o numerador e o denominador da fração, se você multiplicar por 2, 4 e o 5, né, o numerador 4 e o denominador 5, teremos uma nova fração equivalente a quarto, quinto. Qual é essa nova fração? Coloque o nome e a data da atividade. Depois vocês vão abrir o caderno de atividades, né, de matemática, volume 1, na página 75, e responder a 8ª e a 9ª questão. Na 8ª, leia, pense e responda. Item A. Lúcia fez um bolo. Dividiu em 8 pedaços iguais e serviu 3 pedaços no lanche. Então, ela dividiu o bolo em 8 pedaços e serviu apenas 3 pedaços no lanche. Qual fração do bolo ela serviu? Qual fração do bolo sobrou? B. Fernando dividiu uma folha de papel em 4 pedaços iguais e usou 3 pedaços para encapar seus cadernos. Que fração do papel ele usou? C. Dona Anita comprou 20 bombons e deu metade deles para seus filhos. Qual fração dos bombons ela deu para os filhos? Qual fração dos bombons sobrou e essas frações têm o mesmo valor? Por quê? Nona questão, escreva as frações com números. Vocês vão escrever a representação da fração 2 oitavos, 1 quarto e 5 oitavos. Então, nós sabemos aqui que essa fração aqui, 2 oitavos, né? 2 é o numerador e 8 é o denominador, como a tia apresentou para vocês, explicando. O numerador é o termo que enumera a quantidade de partes iguais do inteiro. No caso, o numerador ele representa as partes que foram divididas do inteiro. E o denominador é o termo que dá o nome à fração. Desde já, tenham todos excelentes estudos e assim que vocês responderem as atividades, encaminhem para a tia, tá bom?
encaminhe para a tia Mireia. Abraço forte a todos e até logo mais.